Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hello, Val! O nosso objetivo hoje é estudar os verbos modais may e might através das músicas. Mas a pergunta que eu faço para vocês, what kind of music do you like? Que tipo de música você gosta ou que tipo de música do you listen to? Qual tipo de música que vocês gostam de ouvir? O estilo mais variado, ou seja, independente do estilo que você escuta, ouvir música ajuda muito, auxilia muito na questão, principalmente, do nosso interior. Então, eu vou trazer para vocês 2 fragmentos de música para nós fazermos um trabalho hoje. Então, nós temos aqui, look at the picture and mark the corresponding sentence. Então, observem o fragmento da música, May I, de Trending Yesterday, e nós vamos fazer uma atividade com relação a ela. May I hold you as you fall to sleep when the world is closing in and you can't breathe? May I love you, may I be your shield when no one can be found? May I lay you down? Então, posso segurar você quando você cair no sono, quando as palavras estiverem terminando e você não puder respirar. Eu posso amar você, eu posso ser seu escudo quando ninguém puder lhe encontrar. Eu estarei deitado, eu posso estar deitado ao seu lado. Então, um fragmento da música, se vocês tiverem interesse, procurem ela na íntegra que vocês vão ver que é bem interessante. May I trade yesterday? Então, nós temos aqui, may I hold you? Então, nós temos, vejam, a frase may I hold you, qual imagem vai fazer relação com essa expressão? May I love you? Letra B. May I be your shield? Letra C. E may I lay you down? Letra D. Vou dar um tempinho para vocês organizarem as figuras de acordo com as frases que estão em destaque e a gente já volta.
Observando o nosso exercício e observando as frases que estão em destaque, para cada uma das imagens nós vamos ter uma frase correspondente. Então, a letra A, may I hold you? Posso segurar você. A letra B, may I love you? Como nós temos aqui embaixo. A letra C, may I be your shield? Posso ser o seu escudo. E a letra D, may I lay down? Eu posso deitar-me. Então vejam que todas as expressões elas estão utilizando uma palavra em destaque. May I. Por quê? Porque pode ser não só uma pergunta, mas pode ser uma expressão. Eu posso segurar, posso amar, posso ser o seu escudo, posso deitar-me no chão. Então, sempre may I vai ter a ideia de poder. Agora nós temos outra música de outra banda, Oasis. Né? Some might say that sunshine follows thunder. Go and tell it the man cannot shine. Some might say. Então, eu poderia dizer, algumas coisas poderia dizer que o pôr do sol segue o trovão e dizer a você que o homem não pode brilhar, posso eu dizer. Então, um fragmento da música do Oasis, Some Might Say. De acordo com esta situação, nós temos as expressões aqui. Some might say that sunshine follows thunder, go and tell to the man cannot shine. Some might say. Observem que as expressões que estão em português, que estão em inglês, estão em português aqui embaixo. Eu quero que vocês organizem, observem esse fragmento da música, utilizem a informação que está aqui para vocês. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já retorna.
Observando o nosso fragmento, observando as nossas expressões em português, mais o fragmento da música em inglês, o que cada uma dessas frases pode dizer? What do you think? O que vocês acham? Então, nós temos aqui, some might say, alguns podem dizer, that sunshine follows thunder, que a luz do sol segue o trovão. Go and tell to the man it cannot shine. Vai, fale para o homem que não pode brilhar. Some might say. Alguns podem dizer. Então, utilizando as expressões que estavam ali para que nós possamos fazer a organização, a compreensão desse exercício. Lembrando sempre que, pessoal, nós vimos dentro dos nossos exercícios a utilização de may e might. No primeiro fragmento, nós encontramos a expressão may I, e no segundo fragmento, nós encontramos a expressão might. Some might say. Então, may. O uso de may pode aparecer como permissão e tem a intenção de poder. Posso. May I come in? Já no passado, might I come in? Embora might também possa ser utilizado no presente numa situação de mais formalidade. Já na segunda situação, possibilidade, it may rain tonight, pode chover hoje à noite. Ou it might rain tonight, pode chover hoje à noite. Entretanto, a ideia, o uso de might traz uma possibilidade um pouco mais remota, um pouco mais difícil de acontecer. Observem que tanto may quanto might aparecem nos exemplos com o uso de presente. Mas, se eu estiver falando de uma ação no passado, might também vai aparecer ali com a ideia de passado. Para quê? Para indicar que a ação podia ter acontecido naquele determinado momento, que traria a ideia de possibilidade ou até mesmo uma permissão que foi negada ou não lá dentro daquele período. Ok? Agora, eu quero que vocês observem as frases que nós temos aqui e façam as correções. Lembrando que, quando a gente trabalha com verbo modal, a gente vai seguir a mesma ordem das outras estruturas em inglês. Nós temos 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa. A diferença principal é que, quando a gente está trabalhando com as estruturas afirmativa, nós vamos ter a ordem sujeito, verbo modal. Em alguns casos, vamos ter um segundo verbo ou um complemento da frase. Na forma negativa, sujeito, verbo modal, negativa, complemento de frase, seja mais um verbo, seja uma outra expressão. Na interrogativa, nós vamos fazer a inversão da posição do verbo modal. Iniciamos a frase, seja com o verbo modal, may, might, e seguido do sujeito, o verbo principal da frase, o complemento e o ponto de interrogação. Tendo base nessa explicação que eu passo para vocês, nós vamos fazer a correção desses exercícios. Na questão A, I don't may come here. Eu não posso vir aqui. Na letra B, Sarah may to win the game. Sarah pode ganhar o jogo. Does it may rain today? Pode chover hoje. The teacher not may give us a test. O professor não nos deu uma prova hoje. May I to take your umbrella? Posso pegar a sua sombrinha? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna.
Observando o nosso exercício, como eu falei para vocês, toda frase ela vai ter um equívoco, ela vai ter um erro. Então, por exemplo, I don't may come here. Nós não vamos utilizar a expressão don't, porque no caso de may, como ele é um verbo modal, a utilização ali, a negativa vai vir sempre depois do verbo modal. Então, I may not come here. O correto seria dessa forma. Sarah may win the game. Aqui vem uma segunda situação que a gente precisa levar em consideração. Toda vez que utilizarmos o verbo modal, seja ele qual for, nós não utilizaremos a preposição to acompanhando o segundo verbo. Ela virá sem essa preposição, mas a formação dele permanece sem a conjugação. Sarah pode ganhar o jogo. May win the game. Na pergunta, nós não vamos mais utilizar a expressão does ou do se aparecer na frase, porque o verbo modal ele permite a formação de pergunta. Então, invertemos a posição do verbo modal em relação ao sujeito e formamos a nossa pergunta. May it rain today? Pode chover hoje? E the teacher not may give us a test. Mais uma situação, porque sujeito, verbo modal, negativa, verbo principal e complemento. The teacher may not give us a test. Nunca teremos a inversão da negativa em relação ao verbo modal. E na pergunta, como eu falei anteriormente na questão E, como eu falei da questão B, nós vamos tirar a preposição to dentro da frase. May I take your umbrella? Posso pegar a sua sombrinha? Então aqui são algumas situações que vão auxiliar vocês quando estivermos trabalhando com os verbos modais. Levar em consideração esses pequeninos detalhes para que vocês possam organizar a frase de forma correta. Já no quarto exercício, nós vamos colocar as frases em ordem correta. Put the words in correct order. Vamos formar uma frase que ela faça um sentido. Então temos go, I, might, you, with. Letra B, to LA, go, might, I. Letra C, might be the next lesson hard. E letra D, Chicago, stay, might we in. Então aqui observem que podem ser afirmações, negações ou perguntas. Se for qualquer uma dessas, prestem atenção na estrutura e vamos colocar essas palavras em ordem. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já retorna.
Observando as nossas frases, como elas estão fora de ordem aqui, quando nós formularmos elas de forma correta, nós vamos conseguir compreender o significado de cada uma delas. Então, por exemplo, na letra A, I might go with you. Eu podia, ou eu posso, ir com você. Estrutura, como eu já falei para vocês, sujeito, verbo modal, o verbo principal sem a partícula to e o complemento da frase, afirmação. I might go to LA. Eu poderia ir a Los Angeles. Mesma situação, uma afirmação, utilizando o verbo modal might dentro da frase. The next lesson might be hard. A próxima aula pode ser difícil. Might be, uma estrutura bem comum também. Mas observem que nós temos um sujeito um pouco mais extenso, seguido do verbo modal, o verbo principal, sem a preposição to e o complemento. E por fim, we might stay in Chicago. Nós podemos permanecer em Chicago. Lembrando que might pode ser utilizado tanto no presente, quando a gente indica possibilidade, ou quando a gente indica uma possibilidade remota ou uma permissão. Se for permissão, entra na intenção de mais polido, e se for uma probabilidade, algo mais remoto. Todas elas aqui podem ser encaminhadas ou como permissão ou como probabilidade. Claro que para que isso aconteça, um contexto maior dentro dessa frase, ele precisa ser necessário para que a gente possa verificar se é uma permissão ou se é uma probabilidade. Se é uma permissão formal ou se é uma probabilidade um pouco mais remota de acontecer. Ok? Lembrando, students, modal may e might sempre utilizados entre sujeito e o verbo principal e principalmente as ideias probabilidade, permissão, uma permissão mais formal e uma possibilidade um pouco mais remota. Ok? Students, findamos nossa aula por aqui. Espero que todos vocês consigam fazer as atividades. Ficamos à disposição. Bye bye and see you there.